Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Nossa disciplina História. Vamos abrir o nosso livro na página 106. O nosso conteúdo vai da página 106 à página 111. E o nosso conteúdo, o nascimento do Estado. As guerras sempre existiram. A partir da nova situação, passaram a ser feitas para acumular riquezas e poder. Os chefes foram se transformando aos poucos em reis, que tomavam conta de tudo e de todos. Os mais pobres se transformaram em escravos e eram submetidos a trabalhos rigorosos, sem direitos garantidos. Surgiu aí o que nós chamamos de Estado. Esse Estado era o organizador da vida social. Ele comandava a economia, a política, a segurança, a administração, a religião. No caso do Brasil, tínhamos uma organização diferente antes de os europeus chegarem. Não existia a presença do Estado. Os grupos que viviam no território eram semi-nômades. Deslocavam-se de um lugar para o outro de acordo com as suas necessidades. Esses grupos também não tinham noção de acúmulo de riquezas, pois não utilizavam moedas para obter alimentos de outros grupos. Eles faziam uma troca chamada de escambo. As mercadorias eram trocadas sem a interferência do dinheiro. Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil das matas, também praticaram o escambo, trocando bugigangas como espelhos, pentes, facas, machados, pelo pau-brasil. Por isso, muitos historiadores afirmam que, no Brasil, a existência de propriedade privada e de comércio com a presença de dinheiro ajudou na falta de organização de um Estado forte e centralizado. Estado e nação. Estado, organização política que exerce sua autoridade sobre um território concreto. A característica do Estado moderno é a soberania, reconhecida tanto dentro da própria nação como por parte dos demais estados. Todos os estados tendem, portanto, a ter certas instituições, tribunais, políticas e entre outras, para uso interno, bem como forças armadas para sua segurança externa, funções que requerem um sistema destinado a recolher impostos. Nação, agrupamento humano em geral numeroso, cujos membros são ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. A organização do nosso Estado. Hoje, no Brasil, temos a presença do Estado, que controla e organiza setores importantes da nossa sociedade, como a educação, a saúde, a economia e a política nacional. Existe aqui
a presença de três poderes: legislativo, executivo e judiciário. A capital do Brasil é Brasília, que foi construída no governo de Juscelino Kubitschek e inaugurada em 1960. O poder executivo está representado na pessoa do presidente da República e no seu gabinete de ministros e secretários. O presidente é eleito pelo voto direto e exerce o mandato por 4 anos, com possibilidade de uma reeleição em sequência. Legislativo. O poder legislativo, representado pelo Congresso Nacional e é exercida pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Cada estado da União é representado por 3 senadores da República, eleitos em votação majoritária, e as cadeiras na Câmara de Deputados são divididas de acordo com a população de cada estado, sendo os deputados eleitos por votação proporcional. O mandato dos senadores é de 8 anos e a cada 4 anos há uma eleição em que são renovados. O mandato dos deputados federais é de 4 anos. Judiciário. O Poder Judiciário está representado pelos seguintes tribunais: Supremo Tribunal Federal, STF, que conta com 11 ministros apontados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. É a instância máxima do Poder Judiciário. Suas decisões versam sobre questões pertinentes ao direito constitucional. Superior Tribunal da Justiça, STJ. Superior Tribunal Militar, STM. Conselho da Justiça Federal, Tribunais Eleitorais, Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho, Tribunais Regionais Federais, cujos juízes ocupam o cargo em caráter vitalício. Legislativo é o que elabora as leis, judiciário aplica as leis e o executivo administra as leis. A centralização do poder. Antes de pequenas aldeias virarem grandes cidades, a família tinha um papel fundamental nas comunidades. Em vários povos antigos, todas as grandes decisões que impactavam a vida da aldeia eram debatidas por conselhos formados por líderes da família mais influente. Essa influência era decidida pela posse de terras e pelos membros da família. Com o crescimento populacional e a necessidade de expansão das aldeias, ocorreram choques de interesse entre as comunidades que começaram a disputar entre si terras e recursos naturais, muitas vezes de forma violenta. Os chefes da família, que lideravam e, consequentemente, venciam as disputas entre aldeias, ganhavam prestígio dentro e fora da sua comunidade, de forma que, o tempo, esses chefes vencedores controlavam, além das suas aldeias vizinhas. Surgiram, assim, os primeiros reis, centralizadores do poder local. Inicialmente, o rei era só o chefe dos soldados que faziam a conquista das aldeias vizinhas, mas com o tempo foi concentrando em suas mãos vários aspectos da gestão da vida nas comunidades.
Isso foi ficando cada vez mais difícil para um único líder coordenar sozinho, de forma que, aos poucos, os chefes das aldeias foram delegando funções a outras pessoas de sua confiança, muitas vezes parentes próximos ou amigos da família. A essa organização de poder e influência dentro das comunidades deu-se o nome de Estado. A religião e o poder. Desde muito tempo, os seres humanos desenvolveram forma de dar sentido ao desconhecido. Atribuíam aos deuses eventos que não conseguiam explicar, como uma tempestade, o fogo e as nevascas. Com o desenvolver das comunidades, assim como os agrupamentos humanos e suas ferramentas, as crenças foram ficando cada vez mais elaboradas. Os cultos a divindades se tornaram verdadeiras instituições religiosas, geridas pelos sacerdotes, que se mostravam como os mediadores entre os homens e os deuses. Com essa ligação ao divino, os sacerdotes gozavam de bastante influência dentro das comunidades. Sabendo desse poder, os líderes das aldeias e reis procuravam estabelecer alianças como os sacerdotes locais que legitimavam o poder dos reis, atestando que eles eram representados da vontade dos deuses agindo na terra. A escrita. Com a centralização do poder, os funcionários do Estado precisavam de formas de manter um controle forte sobre a quantidade de suprimentos da cidade, a circulação de mercadorias, os tributos a ser coletar de aldeias vizinhas, os preços de itens de comércio e as medidas. Para atender a essa necessidade, criaram símbolos que iriam representar visualmente essas coisas, além de sua quantidade. Ao longo prazo, esses sinais dariam origem à escrita e aos números. Nas primeiras sociedades que adotaram esses símbolos, pouco eram os que sabiam interpretá-los, apenas funcionário do Estado, sacerdote próximo da liderança da comunidade e o próprio rei. O resto da população ou não via necessidade ou não tinha direito a entender como tais símbolos funcionavam. Chegamos a mais uma videoaula e agora nós vamos pegar o nosso livrinho, continuando aí. Vamos abrir na página 112, 113, 114 e 115. Vocês vão ler, prestar bastante atenção e responder, ok? Até a próxima aula. Fique com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês.